Que tudo aquilo, Senhor, que intenta atrapalhar a Tua palavra, Senhor, intenta, Senhor, tirar, ó Deus, a nossa atenção, tirar, ó Senhor, de Ti, ó Deus, Senhor, aquilo que lhe é devido, Pai, que nada possa tirar, ó Senhor, aleluia, a real importância desse culto que é o Senhor. Tu és o centro, o centro. Por isso, Deus, não é sabedoria humana, Senhor, não é, Senhor, intelecto humano, mas é a Tua voz falando aos nossos corações. E é essa voz que nós ansiamos, é essa voz que nós almejamos, é essa voz que nós queremos ouvir, é essa voz, a única voz que nós queremos ouvir, Senhor. Por isso, Deus, vem e fala conosco, Senhor, de maneira sobrenatural, porque nós precisamos Te ouvir, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 1. Quantos acharam? Diz amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram prudentes e 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saíram ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhe digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Podem sentar, irmãos. Percebemos que há algo que todas as 10 virgens precisavam. Você percebeu isso, meu irmão? O que as 10 virgens precisavam? De azeite. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe alguns usos do óleo. A gente percebe o óleo em consagração, o óleo usado para consagrar, para separar pessoas, reis, sacerdotes, objetos para o serviço de Deus. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. O óleo é usado para declarar que aquilo é separado ou consagrado. O óleo também é usado como cura e medicina, aplicado em feridas para ajudar na cicatrização. Lucas 10, 34. O óleo também é um símbolo de alegria e bênção. A falta de azeite ou a falta de óleo, a falta de azeite indicava luto, enquanto o uso sinalizava a alegria, a festa e acolhimento. Lucas capítulo 7, versículo 46. O azeite também simboliza na Bíblia a prosperidade. Quem lembra, irmãos, do que Eliseu fez na vida daquela mulher? Ele multiplica o azeite daquela viúva, a ponto de, enquanto ela tivesse vasilhas, amém? Aquelas vasilhas eram cheias. E quando as vasilhas acabaram, o óleo cessou ou parou de jorrar. E quando eles foram, pagaram todas as suas dívidas e com o resto ainda eles viveram. 2 Reis, capítulo 2, versículo 7. Porque a prosperidade chegou naquela casa. O azeite também simboliza a proteção. Os pastores ungiam as ovelhas com azeite para protegê-las de insetos e parasitas. Mas aqui, nesse momento, nós vamos falar do que realmente simboliza
o azeite. Porque o azeite é a representação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Aí a gente deve perguntar todos os dias: será que estamos cheios de azeite? Será que estamos cheios de óleo? Será que ao menos nos preocupamos com isso? Porque o problema às vezes não é estar vazio, mas é não se preocupar em estar vazio. Porque quando estamos vazios e preocupados, a gente está numa eterna busca. Sou uma pessoa muito sem noção. Pode dizer assim: não, eu estou cheio. Suficiente. Todos nós devemos viver uma vida de busca todos os dias de ser mais cheios e ser mais cheios. Mas quando não estamos preocupados com isso, não estamos preocupados em nos encher do Espírito Santo, aí complica tudo. Porque no fim de tudo, o que realmente vai importar nas nossas vidas é se as nossas vasilhas estão cheias de óleo, estão cheias de azeite. Pergunta aí para essa pessoa que está do seu lado: e aí, está cheio, meu querido? Talvez você olhe e diga assim: pastor, esse final de ano, mas eu comi, meu Deus, olha, mas comi, que eu não aguentava mais. Graças a Deus por isso, amém, irmãos? Mas não é disso que nós estamos falando. Nós vamos perceber no versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: as imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. A gente percebe que o azeite é pessoal. Cada um precisa se preocupar individualmente se tem óleo. Eu percebo que aqui nós vemos dois tipos desse óleo. O óleo que está na lamparina, amém, irmãos? Amém? Todo mundo está me acompanhando? O óleo que está na lamparina, o que esse óleo produz, irmãos? Quem pode dizer aí? Luz. Qualquer um que olhar e ver, vai perceber que aquela lamparina tem óleo. Por quê? Porque tem luz. Isso quer dizer que há um tipo de lamparina ou há um tipo de óleo que é visível. Todo mundo vê. Todo mundo consegue perceber. Todo mundo olha e diz assim: que lá está com azeite. Talvez trouxemos vamos trazer para uma analogia de que esse óleo da lamparina é o que as outras pessoas percebem em nós. Nossa, como ele ora. Nossa, como essa pessoa é santa. Nossa, olha só como ele prega. Você percebeu? Quando começou a oração, aquela pessoa se derramou, chorou, se jogou para o chão. Está cheio de óleo, está cheio de azeite. Olha aquele pregador, ele deu 2 cambalhotas ali em cima do púlpito. Provavelmente está cheio de óleo. Não vale olhar para mim e dizer: pastor, está sem óleo aí. Eu não vou conseguir dar essa cambalhota, irmãos. Mas o óleo que aparece para todos, ele é importante, porque não há como esconder o azeite que há em nós, amém, irmãos? As pessoas que estão ao nosso redor vão perceber o azeite que está em nós. Numa conversa rápida, vamos perceber se estamos buscando por azeite, ou se estamos mais cheios dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas arrogâncias, dos nossos sonhos, das nossas criancices. Numa conversa rápida vamos perceber que muitas vezes os nossos anseios, eles até refletem, sabe? Porque a gente diz assim: não, porque meu sonho é isso e aquilo outro. Não, meu sonho é assim, assim e assim. E aí no final a gente diz: e o Senhor vai me fazer conquistar em nome de Jesus. E há uma aparência de óleo dentro dessa vasilha, ou há uma aparência de óleo dentro dessa lâmpada, dentro dessa lamparina. Só que tem uma coisa, irmãos: não é esse azeite que vai durar até Jesus voltar. O azeite que dura até Jesus voltar é aquele azeite que ninguém está vendo. É aquele azeite que, quando ninguém está olhando, que ninguém consegue perceber, que ninguém consegue ver,
o óleo extra, o azeite extra, porque esse azeite, ele é pessoal, é eu e você. Ninguém pode colocar azeite dentro de nós a não ser Deus, e só Deus. Isso quer dizer, irmãos, que não é porque você está ali amigão de alguém cheio do Espírito Santo, que você vai encostar nele e vai haver transferência de unção, ou transferência de óleo. Isso quer dizer que também não é porque você veio de uma família cristã ou evangélica que você vai ser cheio de óleo. Não. Óleo extra, meu irmão, é comunhão com Deus. É quando a gente começa a entender a nossa vida cristã de verdade. E a gente começa a colocar num grau de importância a presença de Deus, muito mais do que qualquer outra coisa. Os meus planos são importantes, mas os planos de Deus são mais. Paulo, ele deixa uma frase linda. Ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você tem noção do que é isso, meu querido? Não importa mais os meus sonhos, as minhas, sabe, o que eu penso, não importa mais, sabe, o que eu sofro ou deixo de sofrer, não importa mais nada aqui, porque a minha vida agora é de Jesus, e acabou. Ser cheio de óleo, cheio do Espírito Santo de Deus. Versículo 8, as imprudentes escutam o noivo, ou há um barulho e o noivo está chegando. Interessante, irmãos, que as prudentes e as imprudentes estavam o quê? Dormindo. Elas estavam dormindo. E de repente se ouve um barulho, o noivo vem. O que as imprudentes fazem? Empresta um pouquinho do teu óleo, empresta um pouquinho do azeite, empresta. As prudentes olharam e disseram: não dá, para que não falte para nós e para vocês. Faz o seguinte, vai comprar, porque azeite, irmãos, não dá para emprestar. Não dá para você chegar na casa de alguém e dizer assim: ora para mim ser cheio do Espírito Santo. Não dá para você chegar em alguém, encostar em alguém e dizer assim: coloca a mão sobre a minha cabeça, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Óleo para lamparina dá, meu irmão. Como assim, pastor? Para a lamparina acender, você até consegue que alguém coloque a mão sobre você e você é cheio instantaneamente do poder de Deus. Os apóstolos fizeram isso, amém ou não amém? Estenderam a mão sobre vários discípulos e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. A lamparina acesa, a gente recebe com uma oração aquilo que é aparente, mas óleo extra não dá. Óleo extra não dá para emprestar. Não dá para mim chegar e dizer assim: eu estou orando bastante, então eu tenho um pouco de reserva de óleo aqui, peraí que eu vou te emprestar. Não tem jeito. Não dá para a gente emprestar convivência, porque óleo que sobra, ou óleo que está ali para o tempo, irmãos, significa convivência, sabe? O Espírito Santo está ali do lado e conversando com você, e você orar e você sentir a presença do Espírito Santo, para que no dia ruim, no dia mau que vai vir sobre cada um de nós, todo o tempo, irmãos, a nossa vida, ele vai, sabe, lá no alto, e de repente alguma coisa acontece, e o dia mau chega nas nossas vidas. E nesse dia, meu irmão, não dá para ninguém nos emprestar óleo. Não. A comunhão com o Espírito Santo é pessoal, para que no dia mau você tenha a quem recorrer. O problema, irmãos, é o que as imprudentes fizeram. Porque elas saíram para fazer o que, irmãos? Para comprar óleo. Eu acho interessante, porque as prudentes olharam para as imprudentes e disseram: vai lá na venda, você sabe onde é que fica, vão lá comprar óleo. Irmãos, isso aqui parece algo difícil de entender, como assim? Mas o Senhor nos revela algo tão maravilhoso aqui nessa palavra, irmãos, porque tem um monte de gente que acha que dá para comprar óleo, tem um monte de gente que acha que dá para comprar azeite, tem um monte de gente que acha que dá para comprar a presença de Deus. E a presença de Deus não se compra, meu irmão. A presença de Deus se vive. A presença, ou ser cheio do Espírito Santo, se vive. Não dá para comprar. E aí, irmãos, a gente pode entrar em tantas coisas, porque às vezes a nossa vida gira mais em torno de tentar comprar
as coisas de Deus do que qualquer outra coisa. Não, pastor. Alguém muito espiritual vai olhar para mim e vai dizer: jamais, pastor. As pessoas muito espirituais, elas até impostam a voz, né? Jamais, pastor. Eu busco a presença de Deus com o joelho dobrado. Quanto tempo? Todos os dias eu oro 1 hora por dia. Ó, que benção. E quanto tempo você trabalha? Ah, mas aí, pastor, eu não estou dizendo, irmãos, que é errado uma coisa ou outra, não. Eu só estou tentando mostrar que muitas e muitas vezes nós tentamos comprar óleo em lugares que não tem óleo. Óleo não dá para comprar. Óleo é joelho dobrado no chão. E sabe, irmãos, a maravilha do joelho dobrado no chão é que joelho dobrado no chão, não importa qual é a nossa categoria. Somos ricos, pobres, negros, brancos, pardos. Não importa. Você já reparou? Joelho dobrado no chão, todo mundo é igual. E é nesse lugar onde todos somos iguais, é ali nesse lugar que compramos óleo de verdade. É que nos achegamos à presença do Espírito Santo cada dia mais. É nesse lugar, irmão, que vamos nos aproximando cada vez mais da presença do Espírito Santo. Porque não dá para pegar emprestado. O versículo 4 ainda diz assim: olha só, os prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Isso aqui parece algo, né? Nossa, pastor, mas eu já até falou sobre isso um pouco. Mas eu quero que você repare, irmãos, porque levar óleo extra precisa estar na presença de Deus constantemente. Eu percebo, e não sei se você percebeu, olha aí, ó, olha em volta aí, ó. Olha quanta cadeira vazia, irmãos. Chegou o final do ano. Muitas vezes as pessoas acham que quando chega o final do ano, o que tem que fazer? Não, tirar férias. Agora é férias. E algumas pessoas levam tão a sério as férias, que às vezes dizem: não, eu vou tirar férias de Deus um pouco também, porque eu não aguento mais. Irmão, óleo extra é constante. É ser crente todos os dias da tua vida. Em todo tempo. É você olhar e dizer assim: para aí, eu preciso ser crente. Mas eu não sou crente na igreja. Eu não sou crente quando eu vejo um irmão. Eu sou crente. Eu não coloco roupa de crente. Eu não coloco gravata de crente. Eu não coloco terno de crente. Não, eu sou crente. Você já viu um pássaro colocando a roupa de pássaro? Diz assim: ah, eu tô aqui agora, eu vou virar pássaro. Coloca a roupa e vira pássaro. Você viu isso já, irmãos? Ele é o pássaro. Cachorro, de repente, cachorro. Você viu lá, tá lá o cachorro. Mas ele, para virar cachorro mesmo, ele coloca lá a pele dele. Agora eu sou cachorro. É assim que é, irmãos? Ele é. Nós, quando aceitamos o Senhor Jesus de todo o nosso coração, a gente é crente. Quando a gente deita, levanta. Quando a gente está na casa de um parente. Quando a gente está jogando futebol. Quando a gente está lá no nosso trabalho, a gente é crente. A partir de agora não existe roupa de crente. A gente é crente. Isso quer dizer, irmãos, fez sol, sou crente. Choveu, sou crente. Deu tudo certo na minha vida, eu sou crente. Deu tudo errado, eu sou crente. Ah, pastor, mas morreu alguém da minha família. Eu sou crente. Ah, minha família está todos saudáveis. Eu sou crente. Minha família deu um problema lá. Houve uma briga, uma discussão. E agora? Agora eu sou crente. Não, está tudo em harmonia, está tudo bem. Todo mundo olhando um para o outro, dizendo: eu te amo. Nós somos crentes. Isso, irmãos, é o segredo para sermos cheios de azeite. Para não termos apenas a aparência de crente, não. É vivermos uma vida a partir da qual a gente escolheu agora ser crente, ser cristão. Estar nas mãos do Senhor. E aí em todo tempo, a gente glorifica ao Senhor. Em todo tempo, como Daniel, quem lembra de Daniel? Armaram para Daniel, e Daniel agora não podia mais orar ao Senhor. Aí então saiu um decreto, e Daniel olhou e disse: ixi, agora eu não posso mais orar, então eu vou ficar escondido. Eu não posso mais orar, porque se eu orar eu vou ser preso.
foi assim que Daniel agiu, irmãos? Como é que Daniel agiu? Eu orava de janela aberta. Oh, glória! Agora eu vou escancarar a janela e vou continuar orando ao meu Deus. Porque eu sou crente. Porque eu sou filho de Deus. Porque eu sou de Deus. E ninguém rouba o lugar do meu Deus da minha vida. Irmãos, entenda o que o Senhor fala conosco nessa noite. É porque muitas e muitas vezes, em nossas lamparinas ou em nossas vasilhas, a gente tem trocado Deus por outras coisas, colocado outras coisas nessa vasilha, em nossas vasilhas, nos enchemos muitas vezes de nós mesmos, e aí não sobra lugar para colocar azeite, não sobra lugar para o Espírito Santo agir sobre as nossas vidas, porque a gente começa a falar e pensar as nossas mágoas, as nossas dificuldades, os nossos sonhos que não dão certo, e essas coisas vão enchendo o nosso coração, a ponto da gente não querer mais, ou não dar lugar mais para o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, e vivemos uma vida que apenas o que é aparente, é uma aparência de ter óleo, mas o que o Senhor está nos falando nessa noite, é que não basta azeite que apenas acenda as lamparinas. Não basta apenas azeite que as pessoas à nossa volta percebam. Não basta apenas esse azeite. Não basta apenas Espírito Santo para a gente levantar a mão, chorar de vez em quando. Não! Precisamos ser cheios, cheios, cheios. Cheios, cheios, cheios. E ter reserva, porque enquanto Jesus não voltar, irmãos, nesse mundo tereis aflição, mas Jesus diz assim, se tiver óleo sobrando, pode ficar tranquilo, tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele diz, eu venci o mundo, como dizendo para mim e para você, olha, nós vamos vencer o mundo, mas tem que ter óleo sobrando, azeite constante. É interessante, irmãos, porque o noivo, quando ele chega, as imprudentes não estavam mais lá. Amém ou não amém? As imprudentes não estavam mais lá, mas as prudentes estavam com óleo em suas vasilhas, ou com óleo em suas lamparinas. Então isso quer dizer que o azeite garante entrada. E você olha para mim e diz assim, pastor, mas como assim? O que o senhor está falando? Azeite, eu ainda não estou entendendo. Irmão, não dá para ser crente sem ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu sei que a nossa vida vai indo, sabe? E vai nos levando para lugares tão normais, sabe? Não, Deus é no meu trabalho, Deus é na minha escola, Deus é nos meus relacionamentos, sabe? Coisas comuns. E a gente esquece que há um poder, que há algo no Espírito Santo reservado para a sua igreja. Há algo grandioso para a sua igreja, que é poder de Deus. Mas isso só vem através do Espírito Santo de Deus. Vivemos um tempo onde a normalidade tem nos tomado. E se o culto, sabe, tiver lá uma autoajuda para nós, uma palavra que diga assim, não, você vai vencer, você vai conseguir, glória a Deus, que bênção. Mas irmãos, nós precisamos estar inconformados. Inconformados sabe, não nos moldar ao que o mundo está vivendo, ao que tudo ao nosso redor está vivendo. Nós precisamos começar a ver mais batismos com o Espírito Santo, sabe? Nós precisamos ver mais na igreja do Senhor, na casa do Senhor, curas acontecendo, milagres, sabe? Coisas maravilhosas acontecendo. Mas a gente começa a não entender assim, e aí a gente vai dizendo, não, esse óleo aqui tá bom. Não, irmão, nós vivemos nós estamos aqui para viver sobrenatural de Deus, porque Deus, Ele é sobrenatural. Talvez você olhe e diga assim, pastor, mas eu sou só mais um na multidão, estou aqui sentado no banco, o senhor está aí falando, o senhor está aí pregando, eu sou só mais um. Não, irmão, a Bíblia diz que esses sinais seguiriam aos que creem, todos nós. Então, se nós não vivemos
Algo grandioso de Deus é porque nós estamos com pouco azeite na nossa lamparina. E talvez quando chega na igreja, a lamparina acende e fica muito bonito, mas quando saímos da igreja, irmãos, a nossa lamparina não brilha. E não conseguimos salvar ninguém das garras do diabo. E não conseguimos curar ninguém. E não conseguimos libertar ninguém. E quando chega alguém com uma doença pertinho de nós, a primeira coisa que fazemos é tem um médico bom aqui em Olímpia. Eu nem falo, irmãos, que nós não devemos, indicar e dizer assim, não vai lá no médico. Não, mas antes assim, não, para aí, vem cá, vamos orar. Deus pode te curar agora, você crê? Pastor, mas esse Deus não curar, irmãos, a cura vem do Senhor, não é você que é poderoso, é Deus que é poderoso, Ele que sabe a hora de curar. Quem lembra do coxo da Porta Formosa, do templo da Porta Formosa, quem lembra? Ele era coxo, amém, irmãos? A Bíblia diz que diariamente ele era colocado ali, amém, irmãos? Então, para aí, se diariamente ele era colocado ali, Jesus, quando foi ao templo, passou por aquele coxo e não curou. Tem um pregador que eu acho maravilhoso, quando ele faz essa explanação, de que quando Jesus passa pelo coxo, glória a Deus, ele olha para o coxo e diz, já você vai sair daí, e vai cultuar ao Senhor. Mas quando vem Pedro, ele diz, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E aquele coxo andou. Então, irmãos, a nossa obrigação não é curar as vidas, a nossa obrigação é orar pelos doentes, é orar pelos enfermos. Mas para isso, irmão, nós precisamos ser cheios. Todos os dias. Eu quero terminar no versículo 12, quando a palavra do Senhor diz que o noivo olha para aquelas imprudentes e diz, em verdade lhes digo, que não as conheço. Isso é tão forte, irmão, porque as prudentes e as imprudentes estavam no mesmo lugar. Elas estavam participando do mesmo sono do que as prudentes. Elas estavam aparentemente com as suas lamparinas com óleo. Mas quando chegou no último dia, o Senhor diz assim, eu não conheço vocês. Porque às vezes, irmãos, relacionamento é muito mais do que um levantar de mãos. Relacionamento é quando Deus falar com você e você dizer assim, tá bom, Senhor, eu vou fazer. Não é assim, Senhor, eu preciso disso, daquilo outro, o Senhor sabe. Aí no outro dia, Senhor, então minha vida está assim, Pai. Senhor, tem umas coisas lá que o Senhor precisa resolver para mim. Isso não é relacionamento, irmão. Se for relacionamento, é um relacionamento abusivo, que é só um lado que fala. Relacionamento, meu querido, é quando tem um Deus que olha para nós e diz assim, filho, e nós abrimos os nossos ouvidos para ouvir Deus falar conosco. E a gente olhar para Deus e dizer, Senhor, o que o Senhor quer? E Deus então dizer assim, filho, eu quero que você faça assim. Eu quero que você leve sua vida assim. E você diz, tá bom, Senhor. Senhor, tem lá os meus sonhos, mas abro mão dos meus sonhos. Abro mão dos meus planos. Abro mão da minha vida por ti. Não é fácil, irmãos. Mas o Senhor não nos chamou para uma caminhada fácil. O Senhor nos chamou para ser cheios. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Sem ser cheio do Espírito Santo, não tem como ter relacionamento com Deus. Porque é o Espírito que te leva, que te conduz até Deus. É o Espírito Santo que te pega pela mão e te leva até Deus. Pastor, como assim? Lembra quando Jesus estava para ir para os céus? Ele diz, eu vou, mas eu vou deixar para vocês um consolador, que estará com vocês até o fim. Oh, glória a Deus! Irmãos, eu quero que você entenda, você quer ser de Deus, você quer ser crente de verdade, comece a buscar, dizer, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E quando você perceber que talvez a sua vida está saindo um pouco desse relacionamento e dessa busca, com o Espírito Santo, se desespere, meu querido, se desespere e diga, Senhor, me traz de volta, eu não quero sair de perto da tua presença. Uma das partes que mais
mexe comigo, irmãos, é quando Jesus fala ao Pai: por que o Senhor me abandonou? Porque naquele momento, irmãos, haviam, pregado os pés, as mãos de Jesus. Jesus já tinha sido chicoteado, tinham colocado, uma coroa de espinhos na cabeça dele. Mas até aquele momento ele não reclamou. Mas quando houve uma separação, quando houve um certo distanciamento, porque o pecado estava sobre Jesus, e o que afasta o homem de Deus é o pecado, então Jesus reclamou. Porque nenhuma dor era maior em Jesus do que o afastamento dele com o Pai. Nós, irmãos, as nossas dores muitas vezes são muito maiores do que quando nos afastamos de Deus. E nós precisamos rever isso em nossas vidas. Que hoje você possa olhar e dizer assim: Senhor, eu não sei como está a tua vida, eu não sei como é que você chegou aqui. Vamos se colocar de pé. Talvez você esteja aí dizendo assim: ixi, essa pregação não é para mim, porque eu estou tão perto do Espírito Santo, eu tenho buscado tanto o Espírito Santo, eu estou tão cheio. Mas talvez essa pregação é para você, que talvez por algumas tantas preocupações na sua vida, você permitiu que talvez de algum modo, de alguma forma, você se distanciou um pouco da busca real e mais importante da sua vida, que é a busca de ter olhos sobrando. Talvez as preocupações da sua vida tenham mudado o teu olhar. Talvez você está tão preocupado com o que se passa dentro do teu coração. Talvez você está tão preocupado com planejamentos que você fez. Talvez você está tão preocupado com tantas coisas que não deram certo, que talvez a tua mente está tão longe da busca de um relacionamento real com Deus. Mas é tempo, irmãos, é tempo da gente voltar. É tempo da gente voltar e começar a colocar o relacionamento com Deus como primordial em nossas vidas. É tempo da gente começar a olhar e dizer assim: não, para aí, meu coração está tão cheio de mim mesmo, que talvez nem tenha espaço para o azeite que vem dos céus, não tem espaço para o Espírito Santo, para Deus falar comigo. Talvez é tempo de você se esvaziar um pouco, para que Deus possa te encher de verdade com aquilo que é importante. Feche teus olhos nesse momento. Começa a pensar um pouquinho na tua rotina. Começa a pensar, em como anda a tua vida. Quais são os teus pensamentos? O que tem ocupado mais espaço na tua vida? Presta atenção, meu querido, presta atenção. O que é que tem ocupado mais espaço no teu coração? Talvez é tempo da gente se esvaziar e dizer: Deus, eu quero que o Senhor ocupe o maior espaço na minha vida. Tu és o mais importante para mim. Talvez é tempo da gente se arrepender a ponto de dizer: Senhor, me perdoa por ter colocado coisas, sonhos, para ter colocado, ó Senhor, algumas situações na sua frente. Senhor, eu me arrependo. A palavra do Senhor, ela diz que quando a gente reconhece, quando a gente chega diante do Senhor e pede perdão, confessa os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Talvez você não percebeu, talvez você não está percebendo, mas aos poucos o lugar de Deus tem sido ocupado por tantas coisas. É tempo da gente colocar Deus no devido lugar dele em nós, que é no centro, como o mais importante. É tempo, meu querido, é tempo. Está terminando esse ano. Talvez você fez tantos planos lá para 2026, e talvez você esqueceu em algum momento de colocar Deus como centro dos teus planos para esse ano que está chegando. Talvez é tempo de você olhar e dizer assim: não, para aí, eu quero rever esses meus planos, e a partir de agora eu quero colocar Deus no centro e fazer os meus planos a partir de Deus. Talvez é tempo da gente começar a olhar e dizer assim: esse ano que está chegando aí é um ano onde eu vou buscar Deus como eu nunca busquei na minha vida.
É tempo, meu querido, é tempo, o tempo está se aproximando, o noivo está vindo. E como estão as nossas lamparinas? E mais do que isso, como está o azeite que ninguém vê? O tempo de relacionamento que ninguém vê, meu querido, como é que está? Senhor Deus, é a tua palavra, Senhor, quem fala. Senhor, eu nem sabia quantas pessoas estariam aqui nessa noite, Senhor. Eu não sabia, Senhor, para quem, ó Deus, o Senhor estaria ministrando essa palavra. Mas eu, Senhor, por certo, ó Deus, o primeiro sou eu, Pai. Eu sei que eu, ó Pai, preciso cada dia mais buscar o Senhor, mais e mais e mais e mais, para que no dia mau eu entenda que o Senhor está ali. O Senhor nunca me deixou, o Senhor nunca me abandonou. Tu és o centro, Tu és o centro. E por isso, ó Pai, nós estamos aqui. Nos ensina, Deus, a viver, ó Pai, além dos nossos problemas, viver o Senhor de verdade. Ensina-nos, ó Senhor, a viver, ó Deus, a Tua palavra, viver, ó Deus, os Teus planos acima dos nossos, acima das nossas expectativas, acima dos nossos sonhos, acima dos nossos planos. Que nós possamos, ó Pai, sair daqui nessa noite pensativos em nossas vidas, dizendo ao Senhor que queremos mudança em nossa vida. Queremos mudança no nosso jeito de pensar. Queremos mudança no nosso jeito de sentir. Que possamos sair daqui, Senhor, hoje dizendo ao Senhor: eu quero algo diferente na minha vida. E o Senhor está no centro, porque eu quero mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Eu sei que o Senhor tem mais para fazer na minha vida. E eu estou aqui dizendo que eu quero mais de Ti, Senhor. Aleluia. Toca, Senhor, em cada coração, Pai. Fala, Deus, sobre cada vida, Senhor. Mostra, Deus, que isso aqui, Deus, não é um chamado de homens, mas é um chamado do Senhor para cada um de nós. Mostra, Deus, o privilégio que é, Senhor, estar ouvindo esse chamado. Porque o Senhor, ó Deus, nos chama, o Senhor nos corrige muitas vezes, porque o Senhor está nos vendo como filhos e o Senhor nos ama como filhos, ó Pai. Que nós possamos abrir os nossos corações e os nossos olhos, para que possamos colocar o Senhor no lugar de importância, ou no lugar maior de importância na nossa vida. E de verdade o Senhor ser o Rei das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda esse Deus maravilhoso.